Um casal tenta durante anos e descobre que não pode ter filhos. Eles acabam tendo um menino de uma maneira diferente e isso muda completamente a vida deles. Você se interessou? Então pega a pipoca e vamos começar mais esse resumo que é uma verdadeira lição de vida. Cindy e Jim estão batalhando há muito tempo para ter um filho, até que a doutora chama os dois para falar que já exploraram todas as possibilidades médicas e eles precisam aceitar que não tem como eles terem filhos. Este é o maior sonho deles e isso os deixa devastados. Eles se concentram no trabalho, porém quando chega a noite, eles têm que encarar o que ouviram da médica naquele dia, que eles devem desistir. Nesse momento, Jim decide falar com a esposa como seria o filho deles. Nesse momento eles pegam tudo o que eles desejavam em seu filho e essa parte é muito importante pois eles concentram todas as suas emoções de forma muito verdadeira para este momento. Logo após isso, eles colocam tudo em uma pequena caixa e enterram no jardim e vão dormir. Chove muito e percebemos durante a noite como a terra se mexe. O casal acorda com um trovão e Jim se levanta pois a porta estava fazendo muito barulho, pois estava aberta. Ele sente como se alguém passasse por ele, mas ignora. Ao voltar para a cama, ele abraça a esposa, mas neste momento ela sai do banheiro e ele percebe que há outra pessoa que está debaixo dos lençóis e essa pessoa sai correndo. Eles vasculham toda a casa, mas não acham nada, até que escutam um barulho que os leva para o quarto que seria do filho deles. Um garoto coberto de terra está mexendo nos brinquedos. Ele se apresenta como Timothy. Eles se olham surpresos, pois na lista que eles colocaram dentro da caixinha tinha 54 nomes e apenas um era nome de menino e era exatamente esse nome. Nesse momento, Jim liga para a polícia e quem atende é o Martin, seu amigo. Quando ele ia falar sobre o garoto, ele simplesmente abandona a ligação pois ele viu uma coisa muito importante pela janela e sai correndo para falar com a sua esposa. Enquanto isso, Cindy dá banho no Timothy e ao secá-lo vê algo surpreendente. Nesse momento o marido chega para contar uma novidade, mas ela tem outra mais importante. Ela fala que o garoto tem folha nas pernas. Ele tenta puxar, mas Timothy sente dor. O Jim fala para ela olhar no quintal. Ao chegar lá, ela fica emocionada, pois o pequeno Timothy é a realização de tudo que eles sonharam naquela noite. Como o Jim tinha se identificado, a polícia vai ver se aconteceu alguma coisa. Porém, ao vê-los, Jim inventa uma desculpa e os dispensa. Mas eles veem muita água e pedem para ele economizar, pois estavam em racionamento. Ele diz que choveu muito, mas eles riem pois não tinha chovido. No caso, só choveu no quintal dele. Eles estão meio sem jeito e se apresentam para Timothy, mas Timothy fala que vai chamá-los apenas de pai e mãe. Eles estão surtados, mas também consideram ele um presente de Deus e estão muito felizes. No dia seguinte, tinha uma reunião de família que eles tinham esquecido. Eles apresentam Timothy como um presente que eles receberam, como se ele tivesse sido adotado. Mas eles também não dão muitos detalhes e deixam os parentes curiosos. Timothy começa a se apresentar, ele conhece o tio Bob e eles estão muito bem. Porém, logo depois Timothy conhece o pai de Jim, que não tem uma relação tão próxima com ele, e o chama de vovô. Ele parece que não gosta muito e diz que é para chamá-lo simplesmente de Grande Jim. Durante o jogo conduzido pelo pai de Jim, Timothy fica meio perdido pois nunca tinha jogado. A irmã de Cindy acha que ele tem algum tipo de problema. Do nada, o sol aparece e ele abre os braços. Logo em seguida, ele também vê uma garota passando e fica encantado. Nesse momento, o pai de Jim, vendo ele paralisado, simplesmente deu uma bolada na cabeça do Timothy que cai. Nesse momento, Cindy fica revoltada com o sogro. Jim não fala nada, pois nunca teve uma boa relação com o pai e se sente um pouco intimidado. Para que Timothy se torne normal, eles procuram algumas alternativas. Primeiro, eles procuram um amigo botânico para retirar as folhas, porém a tesoura se quebra quando ele tenta cortá-las. A outra coisa foi que eles botaram ele na escola, porém no mesmo dia ligaram para eles pois o filho sofreu bullying. Deixaram ele coberto de comida. O pai perguntou para ele quem fez isso, pois ele tomaria providências. Timothy disse quem era, e Jim, mesmo com receio, foi falar com o pai das crianças que na realidade era seu chefe. Ele tenta argumentar que os filhos dele foram errados, mas o chefe está irredutível e ainda joga a culpa como se fosse de Timothy. Até que Cindy, revoltada, entra na discussão. Na realidade, os filhos do chefe, além de confirmarem o que fizeram, também disseram que nem teve graça, pois ele não reagiu e nem chorou. A mãe ficou muito constrangida, então decide convidar Timothy para a festa de aniversário na piscina. Timothy fica muito feliz. No sábado ele foi para a festa e recebeu algumas piadas por estar de meia numa piscina. Ele viu a menina que ele gosta e decidiu pular na piscina, porém ele não emergiu e ninguém percebeu.
A garota ficou um pouco preocupada, pois ele poderia não saber nadar e pulou na água. Então ela pulou na água para salvar ele e reparou que ele usava meias e também percebeu que ele tinha folhas nos pés. Então ele deu um chute nela e ela saiu com o rosto machucado. Na volta para casa, ele fala o que aconteceu e pergunta para os pais o que fazer após isso. Jim deu um conselho para ele. Quando vê ela, simplesmente corra para o outro lado. E ele obedece. Porém, ela o alcança e fala que viu essas folhas nos pés dele. Porém, ela também mostra que tem um segredo. Ela mostra uma marca de nascença e diz que ela também é diferente. Eles acabam fazendo amizade. Ao chegar em casa, ele escreve no papel e coloca o nome da garota, Johnny. Pouco depois, o tio Bob está muito doente e eles vão visitá-lo no hospital. Ele pede para ficar a sós com Timothy. Eles conversam e ele se diverte. Nesse momento, uma folha cai do pé do Timothy. O tio Bob morreu neste momento. Logo depois, os pais tentam retomar a vida normal de Timothy. Tentam colocar ele no time de futebol, mas ele não acerta nenhum chute. Ao correr, a sua amiga Johnny o incentiva a correr e os seus pais ficam surpresos. O pai dele também treina para ele melhorar seus chutes e a vida deles começa a melhorar. No outro dia, Jim é chamado pelo chefe. Ele é o responsável de dar notícia aos seus amigos que eles estão demitidos. Ele fica arrasado. À noite, sua família percebe e dá todo o apoio. Jim desabafa e Timothy dá ideia para ele criar um novo tipo de lápis para ajudar a firma a não demitir mais ninguém. Eles decidem não decepcioná-lo e passam várias noites acordados envolvendo alguma coisa. Eles têm a ideia de usar folhas para a criação do novo lápis e enquanto isso Timothy se diverte com sua amiga Johnny. Eles mostram um lápis para o Timothy que gosta muito. Cindy leva Timothy para o trabalho. A chefe dela não intimida ele. Ele vê um quadro com uma pintura dela e diz que não gostou. Ela dá o desafio dele desenhar ela. Ele desenha muito bem, porém ele acaba desenhando um detalhe que ela não gosta muito, a barbicha dela. Neste momento, incentivada pelo filho, ela acaba dizendo tudo que não gosta na chefe. Ela acaba perdendo o emprego. Pouco depois, Jim mostra o projeto de lápis de folhas. O chefe não gosta e o dispensa. Ele deixa o protótipo na mesa e sai em seguida. No primeiro jogo do time, ele está na reserva. O pai de Jim chega e ao ver o garoto na reserva, sequer espera para ver ele jogar e vai embora, deixando o Jim falando sozinho. Timothy não liga para isso, pois sempre que pode está se divertindo com a sua amiga Johnny. Eles fazem de tudo juntos. Preocupada, a Cindy segue a garota e diz que ela não é uma boa influência para o filho. Ela é um pouco ignorante com a menina, que apenas continua andando e mostra o que ela e Timothy fazem juntos. Enfim, ela percebe que a garota é sim uma boa influência para o filho. No próximo jogo, Jim vê o filho na reserva e está revoltado, principalmente pelo pai dele estar olhando e tem medo que ele decepcione o neto, assim como decepcionou ele quando era criança. Mas Timothy vê o avô e leva um copo de água para ele e parece que o avô gostou. Nesse mesmo jogo, cansada das provocações da sua irmã Brenda, que não cansa de menosprezar o Timothy, Cindy diz que ele toca instrumentos que nem os filhos dela. Porém, o que ela não esperava é que no concerto familiar anual, a sua irmã falasse que Timothy iria se apresentar surpreendendo a todos. Mas ele não sabia tocar e fez apenas um batuque. Seu pai toma coragem e começa a ajudá-lo. Sua mãe em seguida o ajuda e os três se divertem e a todos ali também. Porém, a irmã de Cindy fica com um cara que não gostou muito. Não importa para eles, eles agora estão muito felizes. Mas o Timothy esconde um segredo. Outra folha dele secou e caiu. No domingo, durante o jogo final, Timothy chega carregando a água. O pai de Jim está indo embora e do nada ele toma coragem e fala para o pai esperar. Ele vai falar com o treinador e diz que Timothy precisa entrar, mas ele não quer. De repente um dos jogadores do time se machuca gravemente e não tem outra alternativa a não ser colocar Timothy no lugar dele. Mas o treinador diz para o juiz que vai jogar com 10. Jim fica revoltado e chama o juiz e no final o treinador não tem outra saída a não ser colocar Timothy, mas manda ele ficar apenas parado. Revoltado, Jim manda ele se mexer. Incentivado pelo sol chegando e pela sua garota que chegou no campo e levanta uma placa para ele, Timothy começa a jogar. Ele sai correndo como nunca, driblando todo mundo. Seus pais comemoram. Jim desabafa com seu pai que não teve apoio quando era criança. Nesse momento, a bola viaja para Timothy, que simplesmente chuta para o gol e consegue marcar. Porém, é o gol errado e ele marcou um gol contra. Seu time acaba perdendo. Depois do jogo, Timothy percebe outra folha caindo. Enquanto isso, seus pais discutem pelo resultado ruim. Timothy chega e pede para eles pararem de brigar. Logo depois, eles estão na festa da escola. Timothy se encontra com Johnny. Ele conta para ela que é uma despedida. Porém, seus pais não sabem ainda. Ela chora muito.
Seus pais observam de longe o abraço dos dois. Seus pais ficam curiosos, pois pareceu realmente uma despedida, e eles não entendem ainda o porquê disso. Agora eles estão na reunião que a cidade toda está para saber se a fábrica vai fechar. Mas deram uma boa notícia, que iam adotar o lápis ecologicamente correto feito de folhas que eles fizeram. Mas ao atribuir a autoria do lápis, disseram que tinha sido Frank, chefe de Jim, que se levanta todo orgulhoso, saudado pela multidão. Porém, Timothy interrompeu o discurso e falou que ele não tinha criado o lápis e sim seus pais. Frank ridiculariza o garoto, lembrando que ele fez o gol contra, e ao mexer com seu filho, Jim fica com raiva e defende ele de uma maneira imponente e corajosa, como ele nunca tinha feito antes na vida. Nesse momento, o pai de Jim observa e ao ver aquela cena também defende tanto o filho como o neto, para a surpresa de Jim. Nesse momento, a ex-chefe de Cindy, a senhorita Crudstaff, levanta e pergunta de onde ele tirou a ideia desse lápis. Porém, a pergunta era por Franklin, que ficou sem saber o que responder. A família, ao responder, fica com receio de contar, mas Timothy diz que tem folhas nas pernas e todos riem. Para provar, ele sobe ao palco e mostra apenas uma folha que ele ainda tem. Ele disse que antes tinha muito mais. Seus pais estão orgulhosos, mas ao mesmo tempo muito preocupados, pois só tem uma folha na perna dele. Em casa, eles conversam sobre o que acontece quando ele não tiver mais folha nos pés. Ele responde que vai partir. Os pais choram e perguntam quando esse momento vai acontecer. Ele, nesse momento, mostra a última folha caindo e ele diz que vai partir agora, mas diz que eles sempre estiveram prontos para serem pais. Neste momento, a luz se apaga e ele some. Seus pais, desesperados, correm para fora e escavam a terra e retiram a caixa que colocaram lá. Nesse momento, eles estão numa sala contando toda essa história para a senhora e um rapaz que na realidade são os responsáveis pelo processo de adoção de crianças. Eles perguntam o que tinha na caixa e eles mostram uma carta que Timothy deixou. Eles a leem e vão embora. Na carta dizia: queridos mãe e pai, quanto às minhas folhas, eu dei todas elas. É o que se faz com presentes. Dei uma para tia Brenda. Queria dar uma pro tio Bob e pra senhorita Crudstaff. O treinador Cal ganhou uma. Ele disse que foi o meu melhor chute. Dei uma pro Red, pois ele gostou muito delas. Dei uma pro vovô Jim, onde eu sei que ele vai achar. A Johnny ficou com duas. E para vocês, eu deixo o que eu sei. Se viessem para mim dizendo que existem duas pessoas no mundo que querem você mais do que tudo, eles vão fazer o máximo. Vão cometer alguns erros e você vai ficar com eles pouco tempo, mas eles vão amar você mais do que poderia imaginar. Bom, se isso é verdade, eu diria que muito mais é possível. Nesse momento, eles conhecem a nova filha deles, a Lily. Bom, para quem quiser assistir completo, esse filme é uma verdadeira lição de vida e dá para tirar muitas coisas dele. O nome do filme é A Estranha Vida de Timothy. E se você gostou do vídeo, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever, clicar em ativar o sininho para receber os próximos vídeos e até o próximo resumo, se Deus quiser.